E aí pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Venho gravar esse vídeo aqui, é um bate-papo, uma recordação e talvez um breve alerta sobre certos canais, sobre certos meios que nos dão a possibilidade de colocarmos para fora aí nossas questões. E eu gostaria de contar uma história aqui para vocês. O ano era 2016 e eu atravessava ali uma fase aí do Vale das Sombras, né? Aquele momento de escuridão que eu acredito que seja esse é o que antecipa nosso despertar. Geralmente é por uma dor muito grande que você tenha passado e isso aí, você atravessa esse Vale das Sombras, eu chamo assim, tá? Eu chamo assim Vale das Sombras. E naquela época eu estava mergulhado em vários estudos, lendo muito livro, lendo muita coisa, acessando esse conteúdo, porque eu buscava respostas. Eu buscava respostas sobre todas as coisas que me afligiam espiritualmente. Eu vinha de uma vertente religiosa, uma dada etapa da minha vida, eu acabei seguindo por outra vertente e não encontrei as respostas que eu buscava. Hoje eu entendo por quê. Porém, naquele tempo, eu estava mergulhado em diversas questões. E na ocasião, eu tinha o meu perfil numa rede social, onde havia uma página secreta, né? Era um grupo secreto de Eckhart Tolle. E era um grupo fenomenal, composto por muita gente bacana, muita gente que já na época tinha andado bastante estrada na minha frente. E é aquela velha história, você quer voar, né? Aprender a voar, que você esteja no meio de águias. Então eram pessoas, tinha todo tipo de pessoas lá, pessoas muito viajadas, né? Pessoas muito espiritualizadas, já num desenvolvimento profundo de espiritualidade, um desenvolvimento profundo de espiritualidade e já uma certa etapa da jornada bem andada, eu vou usar esse termo, bem andada. Já estavam aí diante de mim e eu não vou me aprofundar muito nisso. E eu observava muito o conteúdo, eram postados vários textos na época do Eckhart Tolle, né? E eu já havia lido o livro O Poder do Agora, que foi onde eu encontrei parte, ou se não o início da minha resposta e cura. Foi quando eu tive essa percepção do agora. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque todos nós atravessamos essas questões de passado, futuro, essa ansiedade no futuro, né, e esse peso do passado. Né, quando é bom a gente fica com aquela lembrança, arrastando aquela lembrança, e quando é ruim é a mesma coisa. E aí eu ficava acompanhando ali os textos, as postagens, né, eu não havia lido ainda O Poder do Silêncio, vim ler depois. Eu estava mergulhado em vários estudos, encontrei em Eckhart Tolle muita coisa interessante, muita resposta, muito aprendizado. Estava ali praticando mindfulness, foi uma outra etapa também bem interessante. Confesso a vocês que eu sou meio relapso, eu medito, porém, quando eu não medito na parte da manhã, eu faço isso à noite, enfim, não importa. O importante é você parar esse tempo e realizar esse mergulho. E aí, observando aqueles textos e lendo os comentários daquelas pessoas, lendo aqueles comentários, eu me senti preparado para expor algo. Eu queria saber se outras pessoas estavam atravessando um momento igual ao meu, né? E eu vinha numa semana, eu não gosto de usar a palavra perturbado, eu estava incomodado, algo me incomodava e era espiritualmente, eu estava querendo respostas. Então, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. A consciência, a Pai, Mãe, Vida, a consciência amorosa, essa inteligência divina, fonte de todo ser, chamem do que quiser, daquilo que seu coração falar mais alto. Eu vou chamar de consciência. E essa consciência, só um instantinho, gente, que entrou uma ligação aqui. E essa consciência, eu confrontei ela muitas vezes.
houveram momentos em que eu pensava assim, será que eu estou ficando louco? A ponto de chegar assim no tempo, andando sozinho numa rua e falar, o que você quer de mim? Me prova. Se isso que eu penso, eu quero que o Senhor me prove. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou me sentindo assim? E eu confrontava essa força criadora. E ela é tão amorosa que em todas as vezes ela me deu resposta. Todas as vezes, impressionante. E ela não foi embora, porque ela simplesmente ela continua, e a cada dia mais eu me surpreendo e me apaixono mais. Cada dia mais eu busco mais um pouco. E aí você começa a eliminar um monte de material, sabe? Um monte de coisa que vai canalizar para o mesmo ponto. Tá? Para o mesmo ponto. E aconteceu algo muito, muito interessante. Nessa semana em que eu vinha atravessando um questionamento muito profundo, era assim, chegava a doer, sabe? Chegava a doer. E eu senti uma necessidade profunda de assistir o filme Paixão de Cristo. Eu estava com aquilo na minha cabeça, era como se algo me dissesse, assiste novamente o filme Paixão de Cristo. E isso vinha na minha cabeça para eu assistir sozinho. Né? Para assistir sozinho, as outras vezes que eu assisti foi em companhia, e é complicado, que as pessoas acabam tirando ali a tua parte da tua atenção. E eu, na época, eu assisti esse filme no cinema, e eu comprei o DVD original, tenho lá guardado até hoje. E aí quando eu assisti aquele filme, um belo dia, eu estava sozinho em casa, era um sábado, já à noite, e eu sozinho em casa, eu peguei, tinha um aparelho ainda de DVD lá, eu peguei o filme, apaguei as luzes, silêncio total, era eu, comigo, a presença divina e aquele filme. E eu assisti o filme e o meu olhar foi... ali começou a vir as respostas de tudo aquilo que eu vinha questionando naquela semana. Por não aceitação de dogmas, não aceitação de diversos paradigmas religiosos. O meu questionamento era sobre espiritualidade. E no momento em que eu assisti aquele filme, pela talvez quarta, quinta vez, me veio a percepção de que, caramba, aquele mestre, ele simplesmente, por ele ter entrado em oposição com o sistema da época, esse era o sistema judaico, né? Por ele trazer essa boa nova e destruir diversos... Não vou usar o termo destruir, ele veio despertar. E a palavra dele não era compreendida, era de fato uma boa nova, porque ele traduziu todos aqueles 10 mandamentos em 2 frases que simplesmente são. E eu assisti o filme com uma certa indignação, uma certa tristeza. Você vê uma covardia sem precedente. É assim que eu vejo, pessoal, sem precedente. Aquele mestre foi morto covardemente por se opor a um sistema, se opor a um paradigma que vinha de muito tempo ali. E aí, assistindo aquele filme, na parte onde ele fala lá para os discípulos dele, ele está lá já no monte, né? Ele vai fazer aquela meditação dele, aquela oração antes dos soldados pegarem ele, prenderem, né? E aí ele pede para que os discípulos dele se mantenham alerta, acordados em oração. E ele, quando volta, ele pega eles dormindo. Eu não vou ficar entrando aqui nesse detalhe. Quando acabou o filme, eu vou pular aqui, né? Quando acabou o filme, eu só chorava. E aquilo foi uma catarse tremenda. Foi uma catarse profunda. Na mesma hora, eu fui lá no grupo do Eckhart, e eu escrevi um texto que eu vou resumir. Eu não tenho ele aqui anotado. Eu vou resumir. Que eu não entendia o porquê dessa... talvez eu não coloque as palavras corretas, mas era uma prisão, uma escravidão religiosa, onde aquelas pessoas se vestiam com aquela pompa toda,
Hoje não é diferente, já perceberam isso, pessoal? E uma lei completamente arcaica, do olho por olho, dente por dente, e que em nome de um Deus, que é colocado lá fora como um homem que castiga, sabe? Eu fui escrevendo sobre isso, que eu não aceitava aquilo ali. E aí, no final do texto, mediante a tudo aquilo, me veio o seguinte pensamento. Eu escrevi exatamente assim no final do texto. Quanto mais eu me aproximo do Criador, quanto mais eu me aproximo de Cristo, entendo que eu não estou falando de igreja, tá bem, pessoal? Não é religião. Estou falando de espiritualidade. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu me aproximo do Criador, mais distante eu quero estar de templos. E eu vou falar uma outra coisa aqui que eu não sei nem como é que isso aí vai soar. Como é que vai reverberar desse outro lado. Quem vai ouvir. Templos religiosos, para mim, eles são um verdadeiro sepulcro da espiritualidade. Porque ninguém lá vai te salvar. Ninguém lá vai te salvar. A Bíblia por si só não vai te salvar, nenhum livro por si só vai te salvar sem a sua mudança aqui dentro, sem aquela porta que se abre por dentro. E eu escrevi esse texto, ele, sei lá, dava umas 30 linhas. Estou falando bem resumidamente, eu sei que o final falava isso, sobre a questão de quanto mais eu me aproximo do Cristo, mais distante eu quero estar de templos religiosos. E olha que interessante, pessoal. O texto teve um alcance na época profundo. Muita gente leu, muita gente curtiu, muita gente elogiou, e eu não estava ali buscando isso. Eu só quis externar algo que eu queria encontrar. Sabe aquela busca da tribo que você quer encontrar? Pessoas que, eu não digo alinhada totalmente contigo, mas que também em algum momento da vida ou naquele momento tiveram esse tipo de questionamento. E teve um alcance tremendo, eu fiquei muito feliz. Pessoas entraram em contato comigo. Eu tenho 2 pessoas que são minhas amigas até hoje. Uma mora em São Paulo e outra em Santa Catarina. Pessoas maravilhosas. Outras pessoas vieram conversar comigo para ter uma troca e depois agradecer por aquela ajuda. E, no entanto, eu estava ali no Vale das Sombras. Eu estava voltando daquele poço que eu achava que eu não ia voltar. E muito triste, deprimido, vivendo um luto tremendo. Em algum outro momento eu relato essa fase. Eu estava exatamente assim. E aí, conforme esse texto teve esse alcance, que essas pessoas entraram em contato comigo, eu pude perceber que não era eu sozinho. E dentro dos meus questionamentos, mais aqueles questionamentos que vinham surgindo, que as pessoas vinham conversar comigo, foi uma ajuda. Cada pessoa daquela, cada palavra trocada, cada pinguinho de luz que eu pude dar e receber, foi como um degrau nessa subida de volta para a luz, sabe? E aquilo foi muito bonito. E aí, voltando ao texto e a questão aí de uma rede social. Em torno de 1 semana e meia depois, o texto tendo um alcance tremendo, ele simplesmente desapareceu da página. E aí eu procurei, voltei no dia, não localizei o texto, entrei em contato com uma pessoa responsável, tinha uma espécie de um presidente, né, da página, assim, do grupo. Entrei em contato com ele, não recordo o nome, também não falaria aqui. Entrei em contato com ele e perguntei sobre o texto. Eu falei, caramba, era um texto, eu escrevi, eu simplesmente nem anotei, eu fui escrevendo, era para trazer buscar talvez uma ajuda e respostas. Acabou aquilo ajudando outras pessoas, porque muita gente não tem coragem de falar sobre isso, ou está vivendo dentro de crenças profundas familiares, né, de tantas gerações para trás, que aquilo não entrava na cabeça até que vem alguém e fale e aquilo te desperte. E aí ele falou, eu não sei te dizer o que aconteceu com o texto. Pode ser que tenha apagado sozinho. Eu falei, impossível.
e o texto simplesmente foi retirado da página. Olha que interessante, pessoal. Passado aí um mês, mais ou menos, uma página com conteúdo bem semelhante, bem próximo, muito próximo. Abordava Eckhart Tolle, outras pessoas que se iluminaram, outros, né, professores, mestres, enfim. E aí me aparece lá um texto. Me aparece um texto. E aí quando eu li, uma pena eu não ter guardado isso. Eu queria poder colocar os dois para vocês verem. O meu texto ele simplesmente foi reescrito mudando pouquíssimas palavras. Porém era num blog de uma pessoa que tinha já uma certa quantidade de seguidores na época e tudo mais. E aí o que me incomodou foi que, por que foi retirado? Por que aquela pessoa usou aquilo ali? E aí, passado todos esses anos, hoje eu entrei num momento de introspecção, lembrando de algumas coisas, sou ser humano como qualquer um aqui, e aí a gente tem aquele momento, não é nem daquele down, não, é um momento mesmo que a gente lembra, tá ali acessando nossa sombra, nosso lado mais oculto. Estava ali bem no momento espiritual. Hoje, assim, teve uma hora que eu até saí de perto, assim, fiquei um pouco isolado para poder retomar. E aí lembrei desse detalhe que vim aqui gravar esse vídeo, externar essa questão. E é isso, pessoal. Eu sei que essa jornada ela não tem fim, ela não tem topo da montanha, conforme eu disse no outro vídeo. Não existe topo da montanha. Nessa jornada vai chegar uma hora, independente, eu falei sobre espiritualidade, porém quem aonde esse vídeo chegar, não precisa não concordar, também não precisa concordar. Eu estou explanando aqui algo bem pessoal. Uma coisa que eu aprendi, que eu observei, é que seja dentro de uma igreja, dentro de algum templo, dentro da tua jornada espiritual, seja ela de qual vertente for, seja ela até liberta disso tudo, onde você de alguma forma participe de um grupo, você vai trilhar essa jornada com esse grupo. E aí vem o X da questão, é que vai chegar um ponto dessa jornada em que você vai olhar para o lado e você estará simplesmente sozinho. Todos que estavam contigo nessa jornada estão caminhando para a mesma direção, por assim dizer. Porém, em algum ponto você vai olhar para o lado e você vai se perceber sozinho. No outro vídeo eu até comentei sozinho questão de pessoas, né? Não sei se ficou bem entendido, acabou saindo até errado, mas não tem problema. Não tem problema. E aí você vai estar sozinho nessa subida dessa montanha. E essa subida da montanha é você, na verdade, o Criador. É você com o Pai. É você com o Pai subindo essa montanha. É a hora que você encontra com Ele e é você e Ele. Lá não cabe mais ninguém. Não cabe, se você tem esposa, marido, não vai caber a tua esposa, teu marido. Não cabe seus filhos. Não cabem seus pais. Não cabem seus animais. Não cabe o amor da sua vida, não cabe seus projetos, não cabe nada. É somente seus dois pés. Nesse caminho só cabem seus dois pés e é você com o Criador, que não está lá fora, Ele está aqui dentro. É o momento onde nós nos esbarramos com Ele e vamos subindo trilhando esse caminho, essa subida, essa escalada. E daí quando você chega no topo, você vê que o que tem além? Vou subir outra montanha, porque a jornada foi árdua. Ela é árdua, ela dói. Abrir essa porta, depois que você abre essa porta, que dói bastante você abrir ela por dentro, essa porta ela só pode ser aberta por dentro, porque não tem nada lá fora que nos ajude. Nenhum mestre, nenhum padre, nenhum pastor, nada. É tudo aqui dentro. O tempo inteiro é aqui dentro.
É você e o Criador, é você e o Pai. É essa consciência amorosa que permeia tudo que existe e que fazemos parte de tudo isso. Eu, todos os dias pela manhã, eu agradeço muito por ser e fazer parte do todo e que essa divindade está em mim, em cada átomo que compõe cada molécula que compõe este corpo aqui, essa veste tão breve que passa aqui por esse mundo. E aí você olha essa questão do agora, que foi por onde eu tive esse despertar, naquele momento lá, bastante tempo atrás, e eu tive um olhar diferente sobre tudo, sobre todas as coisas. E ali eu entrei num tremendo de um paradoxo, porque desde que você nasce até o momento em que você vai sair desse plano aqui, você vai viver eternamente agora. Tanto é que nosso corpo se modifica, não é isso? Nós não somos o mesmo. Nessa jornada é como se você fosse tirando uma veste, outra veste, uma veste, outra veste. E daí você está vivendo no agora, porém seus filhos estão crescendo, o cachorro que você amava, o tempo passou por ele e eles vão se desligar também desse plano. Aqui é muito denso para eles. Nosso cabelo vai ficando branco, algumas coisas que nós vivemos vão sendo esquecidas, e aí nós olhamos fotos, coisas passadas, pessoas que se foram, ouvimos músicas, e vivemos dentro desse tremendo paradoxo, desse agora. Eu, nessa época, usei uma breve analogia que é mais ou menos isso aqui, né? E daí você tem daqui para cá o passado, daqui para lá o futuro, e nós estamos exatamente aqui nesse meio. E esse arrastar do tempo, ele passa por nós com tanta velocidade que não dá tempo da gente ir aqui de nós irmos aqui nessa parede, correr e olhar lá para trás. E ir na outra parede nós nem alcançamos para olhar para esse futuro. E nós ficamos aqui no meio, nesse agora, nesse tremendo paradoxo. Foi assim que eu enxerguei. Eu estava sentado ali naquele poço escuro e falei, não, tem algo ali fora. Eu não posso ficar aqui. Então, pessoal, eu desejo a cada buscador, a cada pessoa que está despertando, eu desejo a cada consciência que vem despertando, eu desejo a vocês que chegue até vocês o bom conhecimento, que chegue até vocês pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, te direcionando para aquilo para não perder muito tempo. Também não é te dando atalhos, mas é como se fosse em um jogo, você tem que passar por ali. E cada um vai sentir a sua dor e a sua glória. E cada um também vai talvez se sentir mais espiritualizado, menos espiritualizado, cada um vai ter suas questões. E como eu disse no outro vídeo, nós estamos vivendo um momento único. Estamos vivendo um momento único. Eu relutei muito. Esse canal existe há 11 anos, eu não postava nada. E eu decidi postar. Aqui está sendo eu sem máscara, estou aqui abrindo meu coração e quem sabe, quem está iniciando aí a jornada, encontrar aqui alguma pérola, alguma pedra, alguma coisa que ajude. Não importa se seja uma palavra o vídeo inteiro. Não importa, pessoal. Não importa. Porque eu olho para trás e eu falo, caramba, todas as pessoas foram importantes. Todas. Cada estudo, cada livro, cada vídeo. Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que você acessa o estudo que você quiser. Basta você procurar. E eu não vou dizer um conselho, é um direcionamento. Em suas orações é bater na porta do Criador. Não diz lá, batei e abri-se-vos-á, buscais e encontrareis. É você bater nessa porta e pedir sabedoria. Pedir sabedoria. Um outro fato muito interessante, agora, uns 3 dias para trás, olha como é o nosso lado humano. Eu estava num determinado lugar e aí chegou um senhor, por volta dos seus 80 anos, e ele chegou fazendo várias... Eu fiquei até rindo e depois eu fiquei meio chateado, era meu lado humano julgando aquela pessoa. Eu estava, sei lá, pensando em alguma coisa, era correria do trabalho, eu estava com a minha cabeça em outro lugar e eu fiquei observando aquele senhor. Olha como a espiritualidade é.
E por um momento eu falei assim, caramba, perdi a paciência com aquela pessoa, sabe? E aí na hora que eu fui embora, um pouco antes ele entrou na conversa, ele me mostrou algumas coisas, contou uma história de vida dele. E era uma pessoa espetacular, uma pessoa espetacular. E quando eu fui me despedir dele, ele apertou minha mão, ele segurou minha mão. E ele disse assim, eu desejo que sua vida seja muito abençoada, que seu trabalho seja abençoado, que você tenha saúde, sua família tenha saúde. E aí eu olhando assim nos olhos dele, eu disse para nós, para todos nós, para sua família, para seus filhos e netos. E ele ficou sério falando isso comigo. E eu saí dali e falei, querendo ou não, se você observar um pouco mais a fundo, isso é um tremendo de um presente. É um tremendo de um presente. Eu entrei com uma energia e saí com outra, completamente positiva. Positividade tóxica não, tá, gente? Positividade espiritual. Eu saí recarregado. E aí naquela conversa, ao mesmo tempo que ele chegou, eu senti ele também assim, ele estava um pouco triste, não sei. E aí ele começou a fazer uma presepada, assim, e eu fiquei olhando ele, fiquei olhando aquela cena, e aí na hora que eu saí, eu fui surpreendido com isso. Eu estou até agora pensando nele, inclusive. E talvez ele tenha entrado aqui no assunto por questões espirituais. É isso, pessoal. É um vídeo um pouco mais longo, com uma certa profundidade. E eu desejo a vocês o mesmo. Eu desejo que vocês tenham saúde física, espiritual, mental, que suas famílias sejam abençoadas, seus projetos sejam abençoados e que aos buscadores não desistam, porque é bem fácil desistir. É bem fácil. Existe um filósofo muçulmano, não recordo se foi Ibn Arabi ou se foi Ibn Tufayl, que ele escrevia, ele deixou a família dele, ele foi peregrinar e ele tinha um diário. Ele tinha um diário onde ele escrevia tudo, cada coisa maravilhosa que vinha de dentro dele, era a própria presença divina, essa própria presença crística conversando com ele, e ele colocando tudo aquilo no papel. E aí ele, no deserto, eles estavam passando por um deserto e naquele lugar histórico. Quem souber dessa história me corrija, por favor. Porém, ela é muito interessante. E aí tinha uns ladrões, né? Tinha uns ladrões que ficavam ali por aquela região desértica. E ele carregava aquela bolsa dele, assim, era ele, era o Pai no céu, e aquela bolsa onde ele carregava esse livro, onde ele anotava tudo, toda a peregrinação, tudo que ele passou, todo o questionamento, tudo era anotado ali. E aí o Criador fez o que com ele? Mandou um ladrão. E aí o ladrão pegou a bolsa dele desesperado, aquilo era o tesouro dele. E aí o ladrão olhou ele nos olhos e disse, você não precisa disso, você precisa somente continuar a tua jornada. Então, não era o que estava escrito, era o que estava nele, com ele. Era jornada, era pessoal. Aquilo que ele escreveu, por mais que ajudasse outras pessoas, a jornada ela era pessoal e ele vinha sofrendo várias catarses, vários questionamentos profundos. E é isso, pessoal. Não vou me aprofundar mais. Quero agradecer a presença de todos aqui no meu canal. Que o eu essencial que habita em mim, ele saúda o eu essencial que habita cada um de vocês. Gratidão por estarem aqui e graça e paz a todos.